torcedor santista, mais um vídeo no ar. Hoje a gente está aqui para falar sobre a Copa da Igualdade, né? A Copa da Igualdade que se encerrou hoje para o Santos, né? Eu nem sei se o outro jogo aconteceu, o Aldo Raio versus Xangai Shenhua, né? Um time que o Santos venceu, outro que o Santos perdeu. Não vi se teve hoje, mas enfim, para o Santos acabou hoje com uma derrota por 4-1 para o Zenit da Rússia, né? O Zenit fez o 4-1 com uma certa facilidade até, eu acho que dá para falar isso. Acho que a gente pode colocar em questão que o Zenit tirou o pé, tá? Eu acho que isso não é segredo para ninguém. Se você viu o jogo, você viu que o Zenit tirou o pé. Não poderia ter feito mais, até porque seus principais jogadores entraram no segundo tempo. O Claudinho, o Wendel, o Nino, contratado pelo Fluminense, pelo Zenit do Fluminense agora há pouco tempo, enfim. Mas, enfim, acabou 4-1. Rodrigo César fez o gol santista. Uma atuação que nem foi das piores. O Santos teve bons momentos. E se você levar em consideração que são atletas, em sua maioria, sub-20 ou afastados, sub-21, sub-22, né? Contra um time profissional que até pouco tempo disputava a Liga dos Campeões. O Zenit só não está disputando a Liga dos Campeões agora porque está punido, né, pela guerra Rússia e Ucrânia, enfim. Então, não o Zenit em si, né, o futebol russo no geral. Vocês entenderam. Então, assim, acho que a gente teve boas coisas a se falar desse torneio, coisas ruins também, tá? E a gente vai falar sobre isso. Eu até vou tomar um cuidado, entre aspas, para falar desse vídeo. Claro que em todos os vídeos eu tomo um cuidado aqui. Mas esse eu não quis assistir nada além das partidas que eu assisti sobre o torneio, para falar do Santos no torneio, né? Assisti as partidas e tal. Não vi nenhum vídeo de produtores de conteúdo, jornalistas que eu gosto. Por exemplo, o Alex Frutuoso, do Canal 10, eu gosto muito do Alex. Fez vídeo de todos os jogos da Copa da Igualdade. Ainda não assisti porque eu queria meio que tomar as minhas conclusões sem ter nenhuma interferência. Não que a gente tenha alguma interferência, mas quando a gente escuta de alguém que a gente gosta, a gente meio que toma um viés às vezes em certos pontos. E dessa vez eu não assisti nada, só os jogos mesmo, e vou falar sobre isso. Vou levantar minha cadeira aqui que tá caindo, tá horrível. Enfim, então o Santos hoje perdeu pro Zenit 4-1. E a atuação, tivemos boas peças, boas atuações de alguns meninos. E eu vou começar falando primeiro das coisas boas, né? No geral, eu gostei do Patati. Eu já falei que pra mim o Patati não é um craque, tá? Não é um menino que vai resolver nada no Santos, nada. Mas ele é uma alternativa muito mais interessante de jogador pra ponta do que o Marcelinho, por exemplo. É uma alternativa de um menino que fez uma base no Santos com destaque. O Marcelinho passou pela base do Palmeiras, do Cruzeiro e do Vasco, sem destaque por nenhum dos três. 3 times grandes. E 3 times grandes deixaram sair. Tem algum motivo, né? O Patati fez uma base destacada no Santos, seleção sub-15, se eu não estou enganado. Sub-20, artilheiro do Brasileirão. Melhor jogador, ou um dos melhores, do Campeonato Paulista, que ele terminou com o título. Então, assim, é um menino que teve um certo destaque. Repito, a base é diferente, claro, do profissional. Mas eu acho que é um menino que pode ajudar muito e fez boas partidas. Ele é um pouco fominha, é verdade, desde o sub-20 isso, ele precisa ajustar isso no profissional. Mas no profissional, as próprias partidas que ele entrou só em fogueira, ele entrou em derrotas, ele entrou em partidas que o Santos precisava pelo menos ganhar, estava empatado. É difícil cobrar, né? É difícil cobrar. E no ano mais difícil da história do clube. Mesmo assim, pra mim, ele teve bons jogos no ano passado, tá? Pra mim, contra o Botafogo, no 1-1, ele entra bem. Contra o Bahia, na Copa do Brasil, ele entra bem. Apesar de no final do jogo ele não ter feito a jogada certa, que poderia ter dado a vitória pro Santos. Mas, enfim, tiveram boas atuações. Esse é o meu ponto. E pra mim, vale mais a pena você investir o menino da base, que já tá aí, do que trazer um jogador de fora, por mais que ele seja barato. Coisas boas também. Gostei de ver o Enzo, apesar de ele não ter se destacado, o Enzo enfrentando os zagueiros mais fortes e profissionais. Porque zagueiro profissional, por pior do time que seja, ainda mais sendo de um outro futebol, um futebol asiático, um futebol europeu, no caso do Aldo Raio e do Xangai, futebol asiático, claro, e o Zenit, futebol europeu. É interessante porque o futebol profissional exige um nível de raciocínio maior, um nível físico maior, isso é óbvio, do que a base, né? E foi interessante ver ele apanhando, entre aspas, de zagueiros de outros continentes, tá?
gostei disso. Acho que é bom para ele pegar a casca, porque o Enzo é um menino que tecnicamente não é grande coisa, mas ele tem um ótimo posicionamento, tem uma força interessante ali para a idade dele, e talvez isso possa servir para o crescimento dele. Vou levantar minha cadeira de novo porque tá complicado. Então, gostei. O Miguelito teve bons momentos também, apesar de começar o torneio, no primeiro jogo ele foi reserva, perdeu um gol também que não poderia perder. Enfim, nos outros jogos ele teve ali lampejos, acho que de um bom jogador, de bons momentos, de que ele pode demonstrar alguma coisa a mais. Outros jogadores, outras peças, eu tenho um certo apreço pelo Cadu. Acho que ele fez uma partida razoável no último jogo, mas no resto do torneio foi bem abaixo, né? É que assim, também se você pensar que hoje, como nós temos 2 laterais direitos de verdade, né? Que nos outros anos a gente não tinha, só tinha lateral direito horroroso. De repente coloca ele no profissional e consegue aprender alguma coisa, o Quaderlan principalmente, já é um cara bem mais experiente, né? Mas enfim, não sei, entendo também se não for aproveitado nem de longe. Mas pelo menos o Patati e o Miguelito para mim tem que estar ali, no time de cima. Claro que não vale a pena nem eu citar os bons valores que a gente tem na base, o Rodrigo César, o Gabriel Bontempo, o Felipe Laurindo, jogadores que ainda têm idade sub-20, e o JP Chemon, o Gustavo Henrique, até eu gosto do Gustavo Henrique também, é um lateral barra volante. São meninos que ainda têm idade de base, mas ainda não estão prontos para profissional e não tem problema nenhum. Agora, pensando na questão, e eu já passo para o lado ruim, dos afastados, Ivonei, Ed Carlos, meu Deus, Ed Carlos, vou contar um negócio, viu? Ed Carlos, muita gente até fala, mas os passos que ele dá, mas gente, não tem como você jogar nessa intensidade no futebol atual, não dá. Nesse volume, esse pouco volume de jogo que ele gera, a pouca participação, não dá para acertar um passe ou outro. Não é como se ele fosse o Ganso, que mesmo assim teve que achar um contexto muito específico para conseguir jogar com certo destaque. Ele não é o Ganso, então eu acho que no Santos não dá. O Ivonei, o Derek, não sei, o próprio Paulo Mazzotti, que até nem teve uma partida tão ruim, mas enfim, acho que são jogadores. O Pedrinho Escaramuça para mim fez um torneio bem abaixo. Eu confesso que eu tinha visto pouco o Pedrinho jogar, porque ele se lesionou lá atrás, muito lá atrás, né? Enfim, acho que desses jogadores que estavam afastados, poucos se aproveitam ali no Santos. Não significa, claro, que eles não tenham oportunidade em outros lugares. No Santos, pra mim, não dá. Claro. Isso é só minha opinião também. Eu posso estar errado. O menino chega lá, o cara, ele chama um deles, ele joga pra caramba e já era. Ótimo, pra mim tá ótimo. Mas enfim, tô falando só dos meninos afastados que não tem mais idade sub-20. Pra mim, poucos se aproveitam ali. Vale dizer também que esse torneio, o Santos ganhou dinheiro. Pra imagem, pode ser ruim tomar goleada? Pode ser até, tudo bem, mas a cobertura esportiva mais especializada vai falar que o Santos jogou com um time não era o principal, tá? Vai falar sim. A geral pode ser que não, né? Mas enfim. Então, acho que foi uma experiência válida. Os meninos pegam uma cante interessante. Mas, enfim. E agora, para finalizar, vou falar sobre o Orlando Ribeiro. Acho que o Orlando, diferente de muita gente, eu acho que o Orlando consegue sim montar times com padrões interessantes. Os times deles são bem treinados para mim, tá? Não é à toa que as campanhas são sempre boas na Copinha, apesar de ter muitas vezes jogadores com experiência no profissional, que não deram tanto no profissional, não deram tão certo, desceram para ajudar, enfim. Mas tem um padrão interessante. Os times deles são verticais, os times deles são rápidos, jogam com toques em velocidade para chegar ao gol do adversário, utilizam muito as laterais, enfim, tudo isso são características. E eu acho um treinador interessante. Acho também que ele precisa melhorar a leitura de jogo dele, que muitas vezes a leitura de jogo dele quebra a partida do time dele em si. Muitas vezes ele substitui e mata uma possível reação do Santos. Acho que ele precisa melhorar isso, mas eu manteria ele. E o que eu escutei foi que o Santos não era tão favorável em manter agora, nesse momento. O que é triste, porque, repito, eu manteria ele. Acho que ele mostrou ali que sabe desenvolver algumas peças, sabe montar boas equipes. Então é isso, basicamente é isso. Não acho que destacou tantos os outros atletas, principalmente os afastados. Acho que esses meninos não terão tantas propostas para sair, se essa é a ideia, né? E acho bem válido, tá? Se essa foi a ideia. Vamos deixar esses meninos aqui para ver se algum deles faz uma boa partida e é vendido. Não sei, se vender um já valeu a pena. Mas não acho que nenhum tenha feito uma partida tão boa assim para se destacar, né?
Mas é isso. Então, o amistoso foi cancelado também. Teria um amistoso depois da Copa da Igualdade contra o All-Stars, sei lá, um All-Stars lá da Malásia foi cancelado porque uma das autoridades que seriam homenageadas faleceu. Então, o Santos cancelou, o combinado de lá cancelou. Claro que a situação era, o jogo era dia 18, o Santos voltava dia 19 de fevereiro, o Santos ainda vai voltar dia 19, e no comunicado oficial que soltou, falou que ainda vai tentar arrumar uma nova data para esse amistoso. A gente espera que sim, porque esse era um jogo que dá para o Santos ganhar, e acho que até com uma certa tranquilidade, né? E ganhar o dinheirinho ainda, claro. Mas, enfim, é isso. Amanhã de manhã a gente volta com o pré-jogo de um clássico, logo cedo eu vou soltar aqui, provavelmente Juliano Casares fora, sem um meia ainda também. Situação complicada para pegar o São Paulo, que vem numa fase boa, apesar da derrota na última rodada para Ponte Preta, né? Então é isso. Comenta aí o que você achou. Valeu!